Senhoras e senhores, muito boa tarde. A partir de agora, a B8 Projetos Educacionais apresenta o Physics Fight final do YPT Brasil 2017. Vamos conhecer, então, os trabalhos dos 3 times finalistas da competição. E antes de apresentarmos as equipes, vamos para a apresentação dos membros do júri. Teremos 33 jurados que vêm das instituições da Unicamp, do IFSC, do ITA e do IFSP. Eu vou falando os nomes, eu vou pedir que vocês se levantem enquanto eu falo o nome de vocês, para que ao final a gente possa aplaudi-los. André de Freitas Ismaira, Bruna Costa, Bruno Neves, Carlos Madureira, Carlos Bastos, Eduardo de Luca, Eric Rubio, Felipe Santos, Gabriel Castelões, Gabriel Nanzer, Gabriela Balheiro, Guilherme de Souza, Guilherme Rezende, Gustavo Almeida, Helder Andriolo, Uirá Araújo, Jorge Soares, José Guilherme, José Neto, Cristian Zavadski, Laís dos Santos, Lisan Marcos, Lucas Azevedo, Lucas Niari, Marcos Silva, Mark Christian, Pedro Verdini, Pedro de Mota e Souza, Raquel Costa, René Donato, Sérgio Amaral, Tereza Fortunato, Vinícius Auríquio, Vitor Monteiro e Zaida Franco. Vamos agora conhecer os times finalistas de Valinho, São Paulo. Bruno Caixeta Piazza, Henrique Oliveira, João Nini, Thiago Flora, equipe Identidades de Euler. Também de Valinhos, Eduardo Dani, Lucas Ábido, Thomas Bergamaschi, Vinícius Armelin e Vitor Tonetti, equipe Senhores da Física. E de São Paulo, Caio de Oliveira, Lucas Rodrigues Miguel, Otávio Bittencourt, Vitor Atanásio e Vitor Daisuke Tamai, equipe Pista Kimari Corrêa. Vamos de imediato à primeira rodada, que tem como relator Identidades de Euler, como oponente Senhores da Física, como avaliador Pista Kimari Corrêa. Será apresentado o problema número 3, telescópio de uma única lente, cujo enunciado é o seguinte. Um telescópio pode ser construído utilizando-se uma única lente, desde que uma pequena abertura seja usada ao invés de uma lente ocular. Como os parâmetros da lente e do buraco influenciam na imagem? Por exemplo, ampliação, nitidez e brilho. Convido então o relator para vir aqui para frente. E a partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer essa apresentação. Pera, calma. Bom dia, meu nome é Henrique Oliveira, desculpa por isso. Eu represento o grupo Identidades de Euler e eu vou apresentar o problema 3, telescópio de uma única lente, que, como o enunciado já foi lido, pede para construir um telescópio utilizando uma lente, que é a objetiva do telescópio, e substituir a ocular do telescópio por um pequeno orifício. Para ilustrar o problema, temos uma foto tirada do eclipse penumbral da Lua no dia 10 de fevereiro, com o telescópio construído para análise do problema. Para facilitar a compreensão do problema, foi-se dividido em um sumário que contém introdução teórica com os principais aspectos relevantes, o experimento com materiais, procedimentos e resultados, além das conclusões e referências bibliográficas. Primeiro, vamos analisar o papel da lente convergente utilizada como ocular do telescópio. Ela tem a função de convergir os raios que divergem do ponto focal da primeira lente e, assim, proporcionar a formação de uma imagem com as mesmas características da observada pelo telescópio, ampliando-a e cumprindo a função do que se espera de um telescópio. Ao se substituí-la por um pequeno orifício, ele vai ter a função de colimar o feixe de raios, sendo possível, assim, obter de novo uma aproximação do eixo principal e, com isso, a obtenção de uma imagem com as características da original e também aumentada. Para o entendimento da nitidez, é importante entender a resolução angular, porque a nitidez é inversamente proporcional à resolução angular no caso da imagem do telescópio. Supondo que esse ângulo ilustrado seja o ângulo θ de resolução angular, quando 2 objetos estão dentro desse ângulo, eles são vistos como um único objeto pelo ocular do telescópio, como ilustrado ali.
E, a partir do momento em que se afastam esses objetos, eles vão se separando e, quando se ultrapassa a resolução angular, eles são vistos como dois objetos distintos. Prosseguindo, temos a análise do aumento angular, que vai relacionar os ângulos de entrada e saída do telescópio e, com isso, proporcionar que o aumento angular vai ser o ângulo de saída dividido pelo ângulo de entrada. Essa fórmula vai ser explorada posteriormente na análise do experimento. Prosseguindo, como último aspecto relevante, para a análise do brilho, é necessário definir o conceito de fluxo luminoso. O fluxo luminoso é a divisão da potência luminosa pela área iluminada. Esse conceito também será abordado posteriormente na análise experimental. Aqui temos uma lista dos materiais utilizados e, para ilustrar, uma foto do telescópio. Nem todos os materiais da lista foram utilizados para construir o telescópio. Parte deles foi utilizada no experimento. Para a construção do telescópio foram variadas 2 lentes de mesmo diâmetro, mas componentes focais distintos. Os componentes focais utilizados foram 250 mm e 600 mm. Foi-se variado também o diâmetro dos orifícios, com 2 mm, 1,5 mm e 1 mm. Isso para estudar as características que ele proporciona. As lentes foram montadas em um tubo de PVC através de 3 parafusos que possibilitam o alinhamento do telescópio. E o orifício foi preso em outro tubo de PVC para que pudesse se variar a distância entre a lente e o orifício. Prosseguindo, temos uma foto do telescópio já montado, apontando para a Lua decrescente nesse caso. Para o estudo experimental da resolução angular, foi-se feito em um papel 2 linhas paralelas separadas de uma distância dzinho. Essas linhas, o telescópio foi sendo afastado dessas linhas até que se obtivesse uma distância dzão, na qual as 2 linhas fossem vistas como uma única linha. Isso seria o limiar da resolução angular. Sendo assim, o ângulo θ de resolução angular vai ser a tangente de dzinho sobre dzão. E isso se deve à semelhança de triângulos aqui apresentada. A partir dessa fórmula, temos que, quando o telescópio se encontra próximo da folha de papel, aqui, uma foto tirada da ocular do telescópio, as linhas estão separadas, o que caracteriza a formação de 2 imagens distintas separadas por um ângulo maior que a resolução angular. E, a partir do momento em que o telescópio é separado da folha de papel, observa-se a formação de uma imagem que aparenta existir apenas uma linha. Nesse caso, essa imagem está no limiar da resolução angular, portanto, essa distância aqui seria o dzão. O aumento angular, através do estudo do caso de melhor resolução angular possível, foi-se feita uma aproximação para pequenos ângulos e, através de semelhança de triângulos, pode-se chegar à fórmula de que o aumento angular vai ser a distância focal da objetiva dividido pela distância separando a lente e o orifício, menos a distância focal da objetiva. O tempo está certo? Eu me perdi, porque... Espera aí. Ele deu algum pau aqui. Espera um pouco. O que aconteceu? Prosseguindo, para a análise do aumento angular, foi-se feito um estudo de um caso muito específico do telescópio, em que, numa distância conhecida e muito bem determinada, tiraram-se fotos de escalas métricas com e sem o telescópio. E, analisando-se essas fotos, obtém-se o aumento angular do telescópio. Porém, esse processo é muito demorado e exige muito cuidado na preparação das câmeras, o que pode gerar erros muito grandes. Então, a partir desse aumento conhecido, mediu-se o ângulo visual, o campo visual angular desse telescópio.
E, a partir desse campo visual, pela relação de que o campo é inversamente proporcional ao aumento, chega-se a essa fórmula que relaciona um aumento e um campo visual conhecidos com um campo visual observado e o seu aumento correspondente. Aqui temos uma foto de como foi feita a medição do campo visual, através de uma régua na parede e o telescópio afastado a uma distância conhecida dessa régua, obtém-se o ângulo que ela corresponde quando observada. Para a análise do brilho da imagem, foi-se feito o estudo de que o brilho é diretamente proporcional à luminosidade que chega na lente objetiva e, pela fórmula de que essa luminosidade é igual ao fluxo que chega na lente, multiplicado pela área que coleta, podemos levá-la adiante e perceber que ela depende do diâmetro efetivo da lente ao quadrado. E, como esse diâmetro depende, por semelhança de triângulos, da abertura utilizada na construção do telescópio, chega-se na fórmula final que depende da abertura ao quadrado, além da distância focal e a separação entre a lente e o orifício. Prosseguindo, temos que a medição desse brilho foi feita através de um sensor LDR acoplado a um multímetro que podia medir a resistência do sensor. E uma lanterna foi acoplada à lente ocular do telescópio, sendo assim possível manter o fluxo constante para a medição dos outros parâmetros. Aqui, uma foto mais geral do experimento, em que é possível ver a lanterna e o sensor LDR e a distância entre a lente e o orifício. Mas essa foto é apenas ilustrativa. E, prosseguindo, temos aqui uma foto do sensor LDR e sua curva de calibração, porque o sensor tem uma equação fornecida pelo fabricante muito bem conhecida, mas certos parâmetros variam. Por isso é necessário obter-se essa curva para conseguir uma forma que relaciona a luminosidade com a resistência medida pelo sensor. Aqui, com a resolução angular, temos que a resolução angular depende diretamente do ângulo que o orifício tem quando observado do ponto focal da primeira lente, que é onde ocorre a formação da imagem intermediária no telescópio. Essa teoria corresponde à teoria muito bem definida de uma pequena abertura. A partir disso, foi-se feito esses gráficos, um para cada diâmetro de abertura, e percebe-se que quanto maior o diâmetro da abertura, menor a nitidez. Continuando, temos o gráfico feito para outra lente, variando-se os mesmos parâmetros, uma lente de comprimento focal maior e que, por isso, apresenta uma resolução angular menor, ou seja, ela é capaz de proporcionar imagens mais nítidas. Prosseguindo para o aumento angular da lente de 250 mm de distância focal, temos aqui a curva teórica utilizada, já apresentada, e seus valores substituídos para essa curva. Os pontos se encaixam muito bem na curva, mostrando que a aproximação matemática feita corresponde muito bem à realidade. Para outra lente de distância focal 600 mm, temos que o aumento angular obtido por ela é maior do que o da primeira lente. Isso corresponde ao que a fórmula já predizia, porque aqui está a distância focal. E quanto ao brilho da imagem, temos que, como a fórmula predizia, para um menor diâmetro de abertura, temos um menor brilho, e para um maior diâmetro de abertura, temos um maior brilho. A curva é caracterizada por essa equação, e aqui estão os valores substituídos. Esse primeiro valor depende do fluxo da lanterna, por isso um expoente tão baixo. Prosseguindo para o mesmo gráfico da outra lente, temos que é possível ver pela escala do gráfico que os valores de brilho medido foram menores do que os da outra lente, isso se deve a um aumento desse denominador aqui embaixo. E ele segue o mesmo padrão, em que a lente de menor diâmetro tem o menor brilho e a lente de maior diâmetro tem o maior brilho. Como último gráfico, temos que aqui a resolução angular do telescópio contra o aumento angular do telescópio. Percebe-se a concentração aqui dos pontos da distância focal de 600 mm e aqui os pontos da distância focal de 250 mm. Isso mostra que quanto maior o diâmetro, a distância focal da lente, melhor a relação nitidez-aumento. Prosseguindo para as conclusões, temos que aumentar o diâmetro do orifício leva a uma diminuição da nitidez da imagem, não afeta o aumento angular do telescópio e
aumenta o brilho da imagem. Também temos que, se aumentarmos o comprimento focal da lente, temos uma melhor relação nitidez-aumento e um menor brilho da imagem. Como última conclusão, e retomando para o ponto inicial da apresentação, temos que o pequeno orifício funciona como uma lente convergente. Ele não muda o traçado dos raios, mas, de modo análogo, ele aproxima esses raios do eixo principal do telescópio. Aqui as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do problema, e muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Agora o time oponente tem 2 minutos para suas primeiras perguntas. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Thomas Bergamaschi, faço parte da equipe Senhores da Física e eu vou fazer uma série de perguntas. Gostaria que você respondesse apenas sim ou não, tudo bem? Tudo bem. Seu telescópio, você verificou se ele funciona para comprimentos de onda não visíveis? Não foi verificado. Não foi verificado, tá, tudo bem. Foi otimizado o seu telescópio tentando maximizar seu desempenho de modo que ela pudesse achar um máximo da função? Por desempenho, Sim ou você não? caracteriza o aumento? Os parâmetros do telescópio, como aumento, resolução angular. Sim, tentou-se obter isso, variando-se a lente e os orifícios. Na sua análise com o LDR, Sim. Foi centralizado o LDR com o meio do pinhole? Sim, foi centralizado. Foi centralizado, Foi centralizado. Tá, tudo bem. E o fato da distância entre a lente e o pinhole ser tampado influencia no experimento? Não influencia porque não havia luz externa em grande quantidade então quando o experimento foi num realizado. ambiente isolado. Tudo bem. Você apresenta um gráfico que relaciona... É um gráfico linear relacionado resolução angular com outro certo parâmetro, no slide 17. A curva teórica... esse gráfico. A curva teórica experimental, é um fitting sugerido pelo Origin. A curva é teórica, mas foi feito um fitting para se obter os Foi parâmetros. feito um fitting. Foi feito um fitting, mas a curva é teórica. Mas a curva tem um modelo teórico. Então você sugeriu um modelo linear para a curva. Tá, tudo bem. Para uma análise mais precisa de como que a luz atravessava as lentes, foi feita uma análise matricial? Ou foi feita apenas uma análise? Não foi feita uma análise matricial. E foi tentado minimizar as aberrações que apresentavam pelo seu telescópio? Por exemplo, Sim, a aberração foram utilizadas cromática? lentes acromáticas que diminuem a aberração cromática. Para diminuir a aberração cromática. Bom, muito obrigado. De nada. Obrigado. Agora o time oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação. Não, não vou.
Ok, obrigado. Agora o time oponente tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Thomas Bergamaschi, faço parte da equipe Senhores da Física e farei a oposição do problema número 3, telescópio de uma única lente. Para os pontos fortes e fracos da apresentação teórica feita pelo relator. Os pontos fortes são que fez uma boa análise quantitativa do problema e também apresentou um bom uso de animações que facilitou o entendimento do experimento em si. Também apresentou várias fotos relacionadas ao experimento, comprovando que ele realizou. E também fez uma boa análise relacionada ao aumento no telescópio, analisando os parâmetros e como eles influenciam no problema. Os pontos fracos. Investiga apenas os pontos sugeridos pelo problema, como resolução, como nitidez, aumento e luminosidade, e não investiga, por exemplo, a magnitude limite que o telescópio enxerga. Se ele tiver um valor, seria agradecido no FIGHT. E também explica brevemente a relação utilizada no seu aumento angular, na sua análise matemática do aumento angular. Além disso, ele não mencionou aberrações no seu experimento, como aberrações cromática ou aberração esférica. Para o experimento em si, os pontos fortes são que apresentou uma bela análise gráfica com várias comparações teórico-experimental e também investigou o brilho da imagem, que é um dos pontos pedidos no enunciado do problema. Um outro fator é que ele investigou a relação entre o aumento e resolução angular, mostrando, se eu não me engano, uma dependência linear, e também apresentou uma boa comparação teórico-experimental. Para os pontos fracos, ele utilizou apenas 2 lentes, tanto que ele fez vários gráficos utilizando apenas 2 lentes, porém poderia ter variado mais lentes para ter mais dados experimentais. E também não explica como foi feita a análise das 2 linhas para o seu cálculo da resolução angular. Outro fato é que ele não explica o funcionamento de seu LDR, como funciona, como foi calibrado aquela curva. E também apresenta certos gráficos poluídos de difícil visualização, como no slide 23, relacionando aumento e nitidez, se eu não me engano. Os tópicos para o FIGHT que eu gostaria de discutir são métodos para reduzir as aberrações cromáticas. Como foi mencionado pela equipe relator, ele utilizou lentes acromátidas que não vão ter aberrações cromáticas, mas eu gostaria de discutir certos fatores que poderiam influenciar esse fato. E eu também gostaria de discutir como poderia ser possível maximizar ou otimizar o funcionamento do telescópio. Bom, isso é tudo. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar a equipe relatora para o FIGHT. Você poderia botar a sua apresentação no slide, acho que é 23, que tem ou 17. Você quer o gráfico do slide 17 ou do 23? Eu confundi. O gráfico... O que você falou que era poluído ou sim, linear? O que estava poluído. 23, Bruno. Tá. Bom, você poderia explicar melhor o que está acontecendo nas regiões do gráfico, na região à esquerda e na inferior à direita, que eu não entendi bem sim. em sua análise? Aqui temos a concentração dos pontos com os diferentes diâmetros de abertura para uma lente de distância focal de 200 milímetros. Foi feita uma comparação... 250 milímetros. Tá. Foi feita uma comparação quantitativa relacionada à inclinação, porque essa dependência, acho que você mencionou que era linear, não, certo? Essa não é linear. Não é linear. Mas foi investigada uma dependência quantitativa entre os dois? Não. Foi utilizado apenas o aspecto qualitativo deste gráfico. Você poderia definir físico ou qualitativamente por que tem essa dependência que aumenta conforme o aumento angular cresce ou... Não. Tá. Bom, você falou sobre suas lentes serem... acromáticas, certo? Se eu não tivesse uma lente acromática, você poderia sugerir um método para reduzir essas aberrações? As aberrações cromáticas? Sim. Bom, como a lente acromática, ela tem a menor diferença entre o índice de refração da luz vermelha e da luz azul, seria talvez necessária a utilização de mais uma lente
de modo a corrigir a variação do comprimento focal entre as duas cores distintas, mas isso não caberia no enunciado do problema. Eu concordo que num estado do problema pede apenas uma lente. Esse seria o método que eu utilizaria também. Quanto à magnitude limite que você havia comentado, a magnitude limite do telescópio você quis dizer no conceito astronômico, Sim, certo? no conceito astronômico. Esse conceito astronômico está diretamente relacionado com o a brilho. luminosidade, sim. Sim, e através de uma fórmula de astronomia conhecida, apresentada inclusive por várias fontes utilizadas no experimento, como o Cartolin, Tá, mas ele depende do diâmetro do telescópio, então ele teria a mesma dependência do brilho. Mas foi calculada essa magnitude limite? Não foi calculada. Tudo bem. Sobre um tópico que eu gostaria de discutir na minha análise, na minha apresentação, como pode ser feito para compactar o telescópio? A compactação do telescópio não traria melhoras no problema, porque quanto mais perto o orifício da lente, pior é a resolução angular e menor o aumento. Eu concordo nesse fato, mas os telescópios atualmente estão tentando mantendo os parâmetros originais do seu telescópio. Como poderia ser feito para compactar ele, deixar ele menor, mantendo os seus parâmetros originais? Talvez uma associação de espelhos entre a lente e o orifício final. Como um telescópio Schmidt-Cassegrain? Isso. Tá. Mas esse é um telescópio refletor, no caso. Refletor, não refrator, como pede o problema. Sim. Mas de um jeito com reflexão, usando espelhos como Schmidt-Cassegrain, porém sim. para um telescópio refrator. Bom... Aproveitando que está no gráfico do LDR, você disse que eu não expliquei o funcionamento do LDR. Como foi obtida essa curva? Através da análise com um luxímetro. Essa foi uma curva de calibração. Foi utilizado algum dispositivo para calcular a luminosidade? O luxímetro, que é o medidor de luminosidade. Tá, tudo bem. Existe uma relação quantitativa entre o aumento e resolução angular, como mencionado no seu gráfico que eu achei poluído? Não existe? Não. Talvez exista, mas eu não sei te falar agora. Você poderia também explicar melhor o funcionamento do LDR? O LDR tem um sensor que varia a sua resistência à passagem de corrente elétrica conforme um aumento ou diminuição da luminosidade que atinge o sensor. Entendi. Poderia ser feito o telescópio utilizando mais de um pinhole, por exemplo, 2 pinholes em série, um na frente do outro? Talvez se utilizasse um pinhole no ponto focal da lente, haveria um aumento da nitidez do telescópio. Nesse ponto eu gostaria de complementar uma coisa, que na minha opinião, se a gente usasse mais de um pinhole, por exemplo, 2 pinholes, eu acho que aconteceria uma maior difração se utilizássemos mais de um pinhole. Sim, haveria o aumento da difração, mas ela foi prevista no telescópio, inclusive eu tenho um apêndice, demonstrando a difração de Rayleigh, no caso, e por depender do comprimento de onda da luz, ele não é um parâmetro relevante para o telescópio, porque ele estaria da ordem de 10 a menos 4. Nesse fato eu concordo, mas relacionado à utilização de 2 pinholes, na minha opinião, isso não seria válido, pois teria uma difração muito grande comparado à utilização de apenas um pinhole. Eu concordo que haveria um aumento, mas eu acho que esse aumento não é tão grande assim, a ponto de ser considerado. Tudo bem. Bom, como você poderia comparar seu telescópio refrator com uma lente e um pinhole com um telescópio refrator convencional com 2 lentes sobre os parâmetros como um aumento angular, uma resolução angular, um brilho? O aumento angular dele seria proporcional ao de um telescópio, seria igual, na verdade, a um telescópio convencional, desde que os dois estivessem na condição de melhor nitidez possível. E a nitidez dele é consideravelmente menor do que a nitidez de um telescópio convencional. Mas quantas vezes menor? É muito menor? Eu diria que em torno de 10 a 20 vezes. Devido à precisão de telescópios refratores. E o brilho dele é menor do que um telescópio convencional. Bom, uma coisa que eu gostaria de discutir é a utilização de telescópios para observar comprimentos de onda não visíveis. Você mencionou que não seria possível... desculpa. O que você tinha falado? Eu esqueci. Eu não tinha comentado nada, mas eu posso comentar que
Possivelmente o telescópio funciona, não foi feita uma medição, mas teoricamente é possível afirmar que o telescópio funcionaria para comprimentos de luz ainda próximos do comprimento visual da luz. Só que se aumentado muito o comprimento de onda, não haveria como a lente funcionar. Eu concordo com você nesse fato. Aumentando demasiadamente o tamanho do pinhole, não seria possível o telescópio funcionar devido às razões que você demonstrou. Sim. Bom, você poderia voltar uns slides? Eu não lembro o nome do gráfico. Calma. Mais. Essa relação, você tinha mencionado que é um fitting feito pela Origin. Isso, é um fitting. Mas ele apresenta concordância com sua previsão teórica. De que a resolução angular é proporcional ao tamanho do pinhole visto do... Você podia explicar qualitativamente por que isso ocorre? Porque quando o pinhole fica maior, considerando o referencial da imagem, ele deixa passar uma quantidade maior de raios de luz que vão formar múltiplas imagens, prejudicando a resolução do telescópio. Então, quanto menor o ângulo orifício no eixo X do seu gráfico, menor a resolução angular, Isso. Consequentemente, é ter uma dependência linear dos dois. Isso. Não necessariamente consequentemente, como você disse, mas haveria dependência linear. Sim. Para sua medição da resolução angular, que você mencionou os dois traços, como você obteve isso? Foi feito visualmente ou houve a utilização de um software? Não, foi feito visualmente. Mas e o erro associado à houve uma repetição visual? Sim, houve uma repetição dos experimentos e o desvio padrão do telescópio e o desvio padrão das medidas foi propagado e obteve-se o erro. Não seria mais preciso utilização de um software para esse caso? Não, porque você disse que haveria erros na associação do olho com o telescópio. Sim, Se houvesse associação de uma câmera com o telescópio, haveria o mesmo tipo de erro e talvez um erro ainda maior, porque muitas vezes a ampliação da imagem da câmera vai prejudicar a resolução de vista pixels. do telescópio. Você tinha questionado sobre a magnitude limite do telescópio. Acabei de obter um valor em que ele seria da ordem de mais 15, considerado a lente de diâmetro... Mais 15? A menor magnitude? Sim, a menor magnitude. Lembrando que a magnitude, quanto maior, significa que mais fraca é a... Quanto mais fraca é a fonte. Isso. Mais 15, isso não é uma magnitude extremamente alta para um telescópio refrator? Sim, é uma magnitude muito alta, mas ela está desconsiderando todos os fatores de absorção da atmosfera e problemas na nitidez. Você poderia falar um conceito físico que relaciona o tamanho do pinhole e nitidez, como observado em um gráfico? Padrões de difração causados pela passagem da luz pelo... Ok. Abertura. Agora o time oponente tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom dia, meu nome é Thomas Bergamaschi, faço parte da equipe Senhores da Física, e para as minhas considerações finais são que, na minha opinião, eu acho que a equipe relatora concluiu o problema, pois, embora variou poucas lentes, analisou as dependências quantitativas de muitos parâmetros do experimento, por exemplo, um gráfico de resolução angular por ângulo orifício, também relacionado ao aumento do telescópio. Também apresentou valores para magnitude limite, embora não comparou valores para uma magnitude limite determinada, qual seria o objeto que ele conseguiria avistar no céu noturno, que seria um parâmetro muito interessante de ser visto para o ponto de vista astronômico, já que é um telescópio. Isso é tudo. Gostaria de agradecer a equipe relatora, a equipe avaliadora, o júri e todos os presentes. Muito obrigado. Agora o time avaliador tem 3 minutos para suas primeiras perguntas. Para a equipe relatora. Qual a unidade da ampliação, a dimensão? Ela é adimensional, por comparar dois Só um fatores minuto, que só um possuem minuto. a mesma dimensão. Calma. Fala no microfone para ver se está funcionando. Alô? Alô?
Alô, alô, Um, alô, dois, alô. som. Ei, 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 Alô, ei. alô. Ei, som. Um, dois. Ei, teste. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Opa. Certo. Novamente, qual é a dimensão da ampliação? É adimensional. Tem, porque eu acho que no slide 19 ela está categorizada em 19. Está em milímetros. O quê? Ah, essa é a unidade da distância desenho. Certo. É que dessa forma que está Desculpa, exposta parece que houve um é erro uma de unidade. construção. Vai para o slide 21. Esse algoritmo significativo... o algoritmo significativo está correto na luminosidade? Ah, sim. Certo. A equipe oponente concorda? É relacionado ao número de algarismos significativos no eixo Y? Na luminosidade. Sim, eu concordo. Certo. Para a equipe relatora, qual o efeito obtido ao variar o formato do pinhole? Há uma mudança da difração da luz e no caso do telescópio analisado, ela não há grande influência porque esse efeito é desprezível comparado aos efeitos geométricos. A equipe oponente concorda? Bom, na minha opinião, eu concordo com a equipe relatora, já que, e também para otimizar o funcionamento do telescópio, na minha opinião, um pinhole circular seria mais apropriado. Certo. Eu concordo. Quanto a aberrações cromáticas, para a equipe relatora, qual é a relevância delas no seu experimento? No experimento realizado, ela é desprezível, já que as lentes utilizadas foram acromáticas, gerando aberrações cromáticas muito pequenas. A oponente concorda? Questionaram bastante isso. Bom, a equipe relatora utilizou, afinal, lentes acromáticas, então a aberração cromática não seria um problema para o experimento em si, já que ele utilizou lentes que não sofreriam esse problema. E para a... Certo. Tá. Caso as condições da sala, como a umidade e a temperatura variassem, há algum efeito na obtenção da imagem? Como o furo foi feito em papel, na verdade papelão, se houvesse uma umidade excessiva, talvez esse furo perdesse o formato. A equipe oponente concorda? Mas esse é o único efeito que eu posso citar. Com efeito de umidade e... Ou temperatura? Ou temperatura, só para valores extremos de umidade e temperatura. Para valores medianos não provocaria nenhuma diferença. Certo. Para a equipe oponente, como se usa um telescópio com 2 pinholes? Com 2 pinholes? Bom, foi apenas hipotético, porém, associando os pinholes em série, pode ser feita um telescópio, porém não apresentaria a mesma eficiência que o telescópio apresentado pela equipe relatora, pois apresentaria uma difração muito maior, prejudicando as características das imagens. Certo. Por fim, você varia a distância da lente pinhole para a equipe relatora? Sim, variei. Inclusive a unidade desse eixo aqui. Certo, obrigado. Agora o time avaliador tem 2 minutos para preparar sua apresentação.
Podemos começar. Agora o time avaliador tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, meu nome é Lucas Rodrigues Miguel, da equipe PISA Marie Curie. Eu vou apresentar a avaliação do problema 3, telescópio de uma única lente. O enunciado nos pede para construir um telescópio usando uma única lente e uma pequena abertura usada como lente, ao invés de uma lente ocular, conhecida como pinhole. Como os parâmetros da lente buraco vão afetar a imagem? Bom, um resumo da FIGHT. Eles passaram por aberrações cromáticas, difração, fizeram uma comparação entre os telescópios e abordaram o comprimento de onda. Também podemos dizer que o FIGHT foi bastante equilibrado e também houve questionamentos sobre o aumento da lente. Para a equipe relatora, os pontos positivos foram o uso de lentes acromáticas para reduzir as aberrações cromáticas. Ela respondeu às perguntas do oponente com clareza, mostrou domínio sobre o funcionamento do telescópio. No entanto, houve erros nas medidas dos algarismos significativos dos dados, alguns apresentavam apenas um algarismo, outros apresentavam 2. Não houve variação na forma do pinhole e também não mencionou a difração durante a apresentação, embora tenha sido mencionado no FIGHT. Então, seu desempenho foi ok. Em relação à oposição, ela fez várias perguntas pertinentes ao FIGHT, citou aberrações cromáticas e citou até a tendência estranha dos gráficos. Também questionou o funcionamento do LDR, que não havia sido explicado pelo relator durante a apresentação. Entretanto, não citou os erros das incertezas, propôs poucos tópicos para o FIGHT, apenas 2 durante essa apresentação. Também não citou repetibilidade dos experimentos para ver como a certeza seria alterada e também não apontou os erros dos algarismos significativos. Por isso, podemos dizer que seu desempenho foi mediano. Agora, em relação a alguns tópicos abordados. Quanto a aberrações cromáticas, a equipe opositora disse que não seria um problema, porém insistiu na FIGHT desperdiçando tempo. A relatora sempre afirmou que foi desprezível. Nossa opinião é que é irrelevante mesmo o problema, como a equipe relatora disse, por causa do uso das lentes acromáticas. Agora, o uso de 2 pinholes, a equipe opositora mencionou que seria um telescópio menos eficiente devido à difração maior. A relatora assumiu que o aumento não seria tão grande. E nossa opinião é que não vai ser tão eficiente devido à diminuição drástica do brilho, prejudicando a visão da imagem. Por fim, em relação ao aumento angular da lente, a equipe opositora não foi questionada, mas a relatora apresentou uma fórmula que constava que a unidade seria milímetros. Corrigiu no final, dizendo que seria dimensional, porém a apresentação cometia esse erro. Nossa opinião, é claro, é que é dimensional, porque se trata de uma razão. Muito obrigado. Obrigado. Agora o time relator tem 2 minutos para suas considerações finais. Para começar minhas considerações finais, eu gostaria de dizer que o pinhole foi sim variado em seu diâmetro, mas a forma foi mantida porque não se viu a necessidade, já que essa forma seria mais eficiente para a construção do telescópio, porque sua difração é a menor possível e sua geometria coincide com a geometria da lente, proporcionando a melhor imagem possível. Só gostaria de dizer isso. Muito obrigado pela presença das 2 equipes, a opositora e a avaliadora. Muito obrigado pela presença dos membros do júri. E é isso. Vamos lá para as perguntas do júri? A gente pode começar por aquele lado? Assim que fizer a pergunta, já pode ir passando para o jurado do lado, a gente vai em sequência. E quando acabar o tempo, a gente para a próxima rodada. Tudo bem? Vai lá. Para a equipe relatora, por favor, eu queria saber como o diâmetro do pinhole afeta a nitidez da sua imagem. Quanto maior o diâmetro do pinhole, menor a nitidez da imagem. Para a equipe relatora, vocês falaram do critério de Rayleigh lá, daram várias equações e tal, mas o que ele significa? O que é o critério de Rayleigh? Pelo critério de Rayleigh, 2 fontes são consideradas separáveis quando o máximo de uma fonte, analisando o seu padrão de difração, coincide com o primeiro mínimo de uma outra fonte. Esse critério é muito utilizado porque ele é extremamente objetivo e permite cálculos muito bons. Para a equipe relator,
Se eu gostaria de observar a Lua com a maior nitidez possível, que parâmetros no seu telescópio vocês mudariam e por quê? Eu utilizaria uma lente de comprimento focal maior, afastaria ela o máximo possível do pinhole, garantindo que o brilho ainda fosse suficiente para a observação da Lua, e o diâmetro do pinhole teria que ser diminuído, mas não tanto a ponto de que a difração tenha efeitos prejudiciais na imagem. Minha pergunta também é para a equipe relator. Eu quero que me dê uma definição do que é uma aberração. Seria uma distorção na imagem produzida pelo telescópio, na verdade por uma lente. Para a equipe oponente, como é que eu faria uma medida para observar efeitos de comprimentos além do visível nesse telescópio, como vocês sugeriram? Fazer medidas experimentais relacionadas a isso? Bom, medidas experimentais não saberia te propor um método, porém poderia ter sido feito uma análise qualitativa desse fenômeno, porém não experimental. Para a equipe relatora, como foi escolhida a ordem de grandeza do diâmetro do orifício? Pela facilidade em se obter esses valores e principalmente por isso e por ser o menor possível. Principalmente pela facilidade de se obter esses diâmetros controladamente. Para a equipe avaliadora, vocês podem me dar um número em ordem de grandeza do tamanho que deveria ter o pinhole para que o efeito de difração no visível fosse significativo? Significativo? Ordem de grandeza do comprimento de onda da luz visível. Para a equipe oponente, quais seriam os problemas do telescópio para comprimento de onda abaixo do visível? Abaixo do visível? Bom, na minha opinião, o pinhole teria que ser menor do que o apresentado pela equipe relatora, que é para um comprimento de onda visível. Então, eu acho que a única alteração que teria que ser feita no telescópio seria uma alteração no tamanho do pinhole. Para a equipe relatora, como que seria a curva característica do LDR que vocês usaram, da resistência em função da luminosidade? Seria linear, exponencial? Exponencial. Para a equipe relatora, se vocês utilizassem a imagem, projetassem a imagem do seu telescópio num anteparo e afastassem muito esse anteparo da saída, né, do pinhole, como que seria a sua imagem em relação ao objeto que vocês estão observando? Ela seria angularmente maior e seria invertida. Para a equipe relatora, diante da analogia com o orifício e uma lente convergente, você conseguiria calcular um foco para essa lente convergente? Desse orifício? Não conseguiria. Ali atrás, última fileira ali. O Júlio está tímido aí, tem 5 minutos ainda. Oponente, vocês comentaram de uma análise matricial. O que vocês sugerem de ganho para esse problema, você fazer uma análise matricial do telescópio? Tá, bom, para a ótica é extremamente preciso fazer uma análise matricial utilizando as leis de Snell e outras análises quantitativas relacionadas à refração. Pode ser feita uma análise matricial, mas a equipe relatora não fez e eu concordo que não é necessário o experimento, pois não é necessária tanta precisão. Para a equipe relatora, na curva de calibração do LDR, os pontos do meio tinham barra de erro bem maior do que os pontos das extremidades. Você consegue explicar essas barras de erro? Foi por causa da medida obtida pelo luxímetro. O erro nessas medidas é proporcionalmente maior que nas outras, devido a variações no experimento. Há variações quanto à repetição do experimento. Os seus experimentais para as 3 equipes vêm principalmente de quais parâmetros? O diâmetro de abertura e da distância, do diâmetro da abertura e da distância entre a abertura e a lente. Diâmetro do pinhole, da distância para as
parâmetros que podem ser variados no experimento, o diâmetro do pinhole e a distância até a lente. Porém, nas conclusões, na minha opinião, o que teria o maior erro seria o aumento angular, que foi mencionado na equipe relatora. Obrigada. Para as 3 equipes, só sim ou não? A lente é a única fonte de aberração cromática que eu posso ter nesse tipo de telescópio? Não. 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 Tá, para a equipe avaliadora. Bem, o papel que contém o pinhole tem uma certa espessura. Se aumentar muito essa espessura, quais são os efeitos no telescópio? O brilho vai diminuir por causa da perda de alguns raios de luz que vão colidir com a espessura. É como se tivesse um pinhole menor. A equipe relatora, o que significa saber a resolução angular do seu telescópio, além de saber que é melhor a nitidez ou pior? Significa que ele pode ser aplicado para fins astronômicos que exijam separações angulares menores, como a observação de objetos mais distantes ou mais próximos entre si. Equipe oponente, a que vocês chamam os padrões de difração? Eu não ouvi sua pergunta, desculpa. O que são os padrões de difração para vocês? Os padrões de difração que podem ser observados nesse experimento? Bom, pode ser observado difração dos raios que vão ser, podendo ser visualmente obtidos no telescópio em si. Os padrões de difração, perdoa, mas eu não sei a resposta. Equipe relatora, pode, de preferência, ir além do sim ou não? Existe um tamanho máximo de pinhole para isso funcionar? Eu acredito que sim, porque se o pinhole for extremamente grande, ele não vai ter influência alguma na seleção dos raios, ou seja, ele não vai colimar e não vai exercer sua função no telescópio. Relator, você chegou a testar algum astro, observar no céu para ver qual era o mais distante que você conseguia enxergar? Foi conseguido uma foto de Vênus. Foi o mais distante que eu pude observar. Para a equipe oponente, se a gente conseguisse fazer orifícios cada vez menores e chegássemos a uma ordem de grandeza em torno de 10 nanômetros, o que aconteceria? Bom, quanto mais a gente diminuiria o tamanho do orifício, a gente poderia visualizar comprimentos de onda cada vez menores, podendo ver comprimentos de onda que não seriam visíveis no experimento. Para fazer um telescópio do mesmo tipo para as 3 equipes, eu posso substituir o pinhole por alguma outra coisa na mesma ordem de grandeza? Eu creio que não. Concordo com a equipe relatora, eu creio que não. Substituir o pinhole, eu não ouvi a última parte da sua pergunta. Por alguma outra coisa com a mesma ordem de grandeza, com o mesmo tamanho? Com o mesmo tamanho? Bom, tirando a utilização de uma lente, eu não sei. Para a relatora, como que a área da lente influencia na nitidez da imagem? Quanto maior a área da lente, mais nítida a imagem. Para a equipe oponente, qual que é a função do pinhole em relação aos raios luminosos? Bom, o pinhole funciona em colimar os feixes divergentes, deixando eles mais paralelos, atuando em si a função de uma lente convergente. Para as 3 equipes, eu queria perguntar se existe algum prejuízo em usar esse telescópio para enxergar um astro de maneira oblíqua. Então, tipo, eu não estou apontando diretamente para ele, eu estou inclinado, sei lá, uns 5 graus mais ou menos, 10 graus não, 5 graus mais ou menos, se eu vou ter nitidez na imagem, se essa imagem vai ser útil para mim ou não. A imagem vai ser menos nítida porque nas bordas da lente há efeitos de aberração circular também. De fato, até certo ponto não haverá, mas se aproximar muito das bordas, haverá aberração devido à curvatura da borda da lente. Concordo com as 2 equipes devido à aberração nas bordas. Obrigado, senhores jurados. Por favor, registrem as notas dos times relator, oponente e avaliador.
Ok, assim chegamos ao final da primeira rodada deste Physics Fight final. Na sequência, teremos como relator os senhores da física, como oponente Pista Kimari Corrêa, e como avaliador identidades de Euler vai ser apresentado o problema número 13, vidro ressonante. Até já. Dez minutinhos de pausa, a gente continua.